Olá, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para um evento Hoje da Pagos. Hoje nós estamos aqui, eu, o professor Rogério Mori, o Luiz, que daqui a pouco vocês vão ter o prazer de ver aí na sua tela, para a gente falar um pouco sobre o panorama econômico da Pagos, que trimestralmente é editado com muita competência pelo professor Rogério Mori, e a gente vai fazer um bate-papo aqui prévio para que vocês ainda tenham mais curiosidade de acessar o material, de entrar na Pagos, de ser um associado Pagos, a associação que realmente está mudando o perfil das empresas de pagamento em nosso mercado. Sem mais delongas, vamos começar. Sejam muito bem-vindos, professor Rogério, Luiz, um prazer falar com vocês. Luiz, diretor executivo da Pagos. Professor Rogério Mori já dispensa apresentações, mas eu adoro apresentá-lo, um dos maiores economistas do país, que tem uma capacidade incrível de traduzir o economês de uma forma que nós, leigos, conseguimos entender. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado por estarem aqui conosco nesse evento da Pagos. Obrigado, boa tarde, boa noite, bom dia. É um prazer estar aqui. Espero aí poder contribuir, né, com essa análise econômica, né, desse mundo que cada minuto muda, né? Antes Perfeito. era só Brasil, agora Estados Unidos, Europa, China, todo mundo mudando. O Trump resolveu trazer um caldo, trazer uma pimenta aí para esse angu. Muita pimenta. Luiz, meu amigo, meu sócio, diretor executivo da Pago, seja muito bem-vindo. Boa alguma coisa para todos. Muito contente em estar aqui com o professor Mori. Você tem uma capacidade de transmissão de mensagens espetacular, comunicação muito boa. Acho que vai ser um papo realmente muito bom aqui. Maravilha. Vamos então aos costumes. Professor, quando estivemos juntos ainda no início do ano, nós estávamos positivamente surpresos com o crescimento econômico brasileiro. Também consistíamos uma visão de que o Brasil não conseguia aproveitar muito bem esse crescimento por conta do binômio juros altos e inflação ainda entrando indo para uma seara de controle, mas ainda não 100% controlada, e o eterno problema que nós temos das contas públicas bastante com um vermelho de atenção bastante importante. E o cenário internacional meio modorrento naquela época, né? As coisas andando meio de lado. Agora, resumidamente ainda, até porque nas próximas perguntas a gente vai dar uma aprofundada, mas resumidamente, que cenário que nós temos considerando o Brasil e o mundo? Eu acho que Brasil, a gente não mudou tanto, né? Assim, tem uma piora na margem, acho que do lado fiscal, né? Inflação, acho que ainda continua alta, vai continuar alta por um bom tempo. Isso faz com que o Banco Central mantenha os juros altos, né? A gente observou ao longo desses últimos meses um ciclo de alta de juros bem forte do lado do Banco Central, né? A atividade acho que continua surpreendendo para cima no Brasil. O que mudou muito, eu acho, né, em relação ao que a gente teve no começo do ano foi o cenário internacional, né? Em particular, a economia americana, né? O governo Trump realmente trouxe aí mudanças bem significativas naquilo que a gente tinha de desenho no começo do ano. Então, eu acho que se a gente for olhar, né, aquilo que é o cenário, o panorama econômico que a gente tinha no começo do ano e que a gente tem hoje, eu diria que a grande mudança que a gente tem é no cenário internacional, que era algo que se imaginava que iria ser um pouco mais difícil, né, com a eleição do Trump, mas ninguém, eu acho, que imaginava essa guerra tarifária que foi detonada pelo próprio governo americano nas últimas semanas. Tá? Ou pelo menos não com essa força toda que o homem vem, né? Mas, Edu, você comentou sobre a mudança do início do ano para cá. Realmente o cenário no Brasil mudou pouca coisa. Mas eu acho que a grande mudança é a expectativa, né? O que eu percebo é que existe uma visão muito negativa, como a gente via uns anos atrás, vários empresários esperando como as coisas vão evoluir para poder investir. Essa visão de mercado, essa expectativa de mercado, essa que piorou bastante. Sim, eu concordo, acho que piorou bastante, acho que isso é um quadro, Luiz, que a gente vem observando, né?
eu vou até retroceder, eu acho que mais ou menos em abril do ano passado, quando o governo mandou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2025, em que ali ficou evidente que o esforço fiscal iria ser muito menor, que não iria cumprir metas mesmo em 2024, 2025 e 26 dentro do esforço fiscal que estava previsto originalmente lá no arcabouço fiscal que foi aprovado. E isso eu acho que veio num processo de desgaste, deterioração de expectativas e de mau humor cada vez maior em relação ao governo, né? A gente teve aquele, depois, só para a gente resgatar também, aquele anúncio desastroso de um ajuste fiscal que foi feito mais ou menos, se não me engano, em outubro ou novembro do ano passado, em que ele começa a anunciar um ajuste falando que vai dar isenção de imposto de renda quem ganha até 5 mil. Quer dizer, começa a querer ajustar as contas dizendo que vai dar isenção. E aí eu acho que está vindo num compasso de mau humor mesmo, né? Acho que a gente viu aí na semana passada esse anúncio do IOF, uma coisa totalmente inoportuna, né? Sem sentido. IOF é um imposto regulatório, não é um imposto arrecadatório. Então, quando o governo começa já a usar esse expediente de IOF para aumentar a arrecadação, no fundo, na verdade, chegou no fundo do poço fiscal. Não tem muito mais a que dizer, né? Quer ampliar gastos, a contenção que foi feita foi basicamente por uma frustração de receita que a gente está vendo e vai se projetar até o final desse ano. E o aumento do IOF é para tentar comportar gastos maiores que a gente vai ter daqui para frente, né? Que o governo já contratou aí nos próximos meses. Então, acho que é uma manobra muito ruim, acho que isso como você falou, isso piorou muito a expectativa, né, em relação ao Brasil. Infelizmente, a gente vai ficar em um compasso de espera esse ano e no ano que vem, né, tem eleição. Então, acho que quem é investidor vai querer aguardar para ver para onde vai dar, né, não vai fazer grandes investimentos. Nesse momento, até que com a taxa de juros no patamar que está, também fica muito difícil investir, né? Exatamente. Entrando um pouquinho mais nessa seara da administração fiscal, ou da desadministração fiscal, com o tarifaço americano, teoricamente, com o tarifaço americano e com a capacidade do Brasil, principalmente nas commodities, seria de se esperar uma readequação de corredores internacionais e o Brasil, na verdade, o tarifaço poderia ser uma boa notícia de curto prazo ou de médio prazo para o Brasil, né? Eu estou errado nessa análise ou estou correto? E por conta do desacerto fiscal, por conta do compasso de espera que isso cria, eu não sei se o Brasil consegue absorver esses possíveis benefícios de um desvio de rota aí nos corredores de commodities. Assim, o tarifaço, né, quando a gente olha o Brasil dentro desse cenário, né, o Brasil ele é uma economia fechada ainda. Né? Nós somos uma economia, isso é medido pela soma de importações e exportações sobre o PIB. Quando você compara com demais economias, nós ainda temos uma participação pequena em termos de abertura econômica. Então, quando você tem um efeito desse do tarifaço que acaba afetando o comércio global, o Brasil acaba sendo menos afetado de crescimento. Então, China, obviamente, é quem vai ser mais afetado, é o grande alvo, né, do governo Trump. Europa vai ser afetada, né, inclusive o governo americano vai e volta, né, fala em tarifar 50%, aí fala, não, vamos dar 90%. O que é muito ruim para a economia americana, tá? O que o Trump faz, ele vai e volta a todo momento, não dá uma consistência em termos de gestão de política econômica, então é algo bem complexo. Então, os mais afetados, eu acho, são países como a China, né, que vai ser afetado, a Europa e o próprio Estados Unidos vai ser afetado. Né? E aí, quando a gente fala de oportunidades para o Brasil, né, a gente está falando em um mundo onde o que a China vai retalhar do ponto de vista em relação aos Estados Unidos? Obviamente, produtos agrícolas, commodities, que o Brasil é o grande vendedor, é o grande fornecedor nisso. Né? E aí eu acho que tem, de fato, uma janela de oportunidade, né, que eu acho que o agro, mais uma vez, vai andar muito bem esse ano que a gente vai aproveitar agora. Do outro lado, né, nós temos aí um fiscal completamente desajustado, né, um governo que gera cada vez mais gastos e pressão de demanda, isso impacta em inflação,
né, e que força o Banco Central a manter os juros altos. É até interessante, né, que a gente tinha um cenário, na conversa que a gente teve no final do ano passado, a gente via a economia brasileira já desacelerando. Se você pegar os indicadores de atividade de outubro, novembro, dezembro, você vê que a economia já tinha parado de crescer e estava na margem desacelerando. Quando você pega janeiro, fevereiro, março, voltou a acelerar, né? A economia surpreendeu positivamente para cima, parte de comércio, serviço, indústria. E quem que é o grande motor disso? Que você fala, pô, mas com juros lá em cima, de onde vem essa demanda nesse comércio, nessa parte de serviços? É o governo que injeta recursos na economia. Então, quando o governo ele dá um aumento real do salário mínimo, né, ele tem um impacto na Previdência brutal, porque o piso do benefício previdenciário é o salário mínimo. E ele dá um aumento real naquela camada da população que tem uma propensão marginal a consumir de 100%. Esse cara, cada real que você joga nele, ele vai consumir. Então, isso é consumo direto. E, ao mesmo tempo, ele fica querendo dar estímulos via crédito consignado. Então, o que o Brasil vive hoje, né, olhando as duas políticas, a fiscal e a monetária, a política monetária está tentando segurar a economia e a inflação e a fiscal está expandindo. E a resultante disso, obviamente, vai ser nula. A inflação não cai. Tá? Caiu agora um pouquinho no índice mais recente do IPCA, o IPCA 15, mas continua rodando acima de 5%. Né? E mesmo quando você olha as expectativas, como o Luiz falou, você não vê a inflação indo para 3% até 2027. Sim. Quer dizer, já foi esse ano, já foi o ano que vem, que se fosse um Banco Central a rigor, num regime de metas de inflação, ele deveria continuar subindo os juros. Mas você vai continuar subindo os juros até onde? Indefinidamente, né? Até onde você vai nesse peso? Né? Porque quem está atrapalhando é o fiscal. Né? Quem está atrapalhando são essas políticas expansionistas de gastos que acabam estimulando a demanda e gerando uma força contrária àquilo que o Banco Central quer fazer de controlar a inflação e a demanda, né? Que é o que a gente tem que, nesse momento, baixar a inflação. Assim, 5% é alto. É muito alto 5% de inflação. Né? Quando você pensa, eu sempre faço essa analogia, né, com os meus alunos, se você pega uma inflação zero, o seu salário, né, ele fica parado em termos reais. Né? Se você tem reajuste salarial a cada 12 meses, se a inflação é zero, o seu poder de compra, na média, continua constante. Se a inflação acelera, o que acontece? Começa a deteriorar. Mas se você pega o ponto médio, ele vem para baixo. Ou seja, quando a inflação acelera, na média você perde poder de compra. Se você imaginar que você tem, quem consegue ter reajuste salarial, recomposição pela inflação, você só tem a cada 12 meses. No 11º mês, você já perdeu o poder de compra significativamente. Perfeito. E as famílias sentem isso. Né? E a gente tem uma inflação de alimentos muito forte, que veio muito alto nos últimos meses e vai continuar ainda por um bom tempo, porque alimento, preços internacionais vão continuar em alta e, como você mesmo falou, com esse tarifaço, nós vamos continuar exportando isso bastante, então o preço internacional vai puxar e não vamos ter refresco desse lado. Então, a população sente isso, e eu acho que isso acaba afetando bastante a popularidade do próprio governo ao não entender que a inflação é o grande vilão hoje da economia, como foi o grande vilão do governo Biden, né, na eleição que a gente teve recentemente. Falamos das sobre razões que o Trump perdeu foi a inflação. Que o Biden perdeu foi a inflação. Sim. Né, Sim. O governo americano injetando demanda e continua injetando demanda, né, parece que essa é uma tônica que todos os governos estão fazendo. A China também. Tá? O governo chinês está expandindo gastos, querendo contrapor essa desaceleração que está vindo do setor externo. Com o consumo interno. Né? Com o consumo interno. Estão baixando juros, dando estímulo fiscal, e a dívida pública chinesa está crescendo também, como a dívida americana, como a dívida brasileira. Parece que todo mundo quer continuar mantendo o crescimento com esses instrumentos artificiais, que quando você tem uma pandemia, ok. Né? Quando você teve a crise de 2008, com a quebra do Lehman Brothers, ok. Só que nós estamos numa condição que não é uma condição de crise. As economias já estão funcionando normalmente. Você não precisa ter esse estímulo do lado dos governos para as economias continuarem crescendo. E isso está atrapalhando
a própria evolução do setor privado e o trabalho dos bancos centrais. O Banco Central americano também está em dificuldades. Em que momento ele quer cortar os juros, mas que momento ele vai cortar? Perfeito. Essa é uma dúvida. Luiz, do ponto de vista do empresariado, né, olhando para os nossos associados, olhando para o nosso negócio de meios de pagamento, o que você tem ouvido de como os empresários estão se preparando para esse momento, para esse cenário econômico que a gente está falando? É mais ou menos aquilo mesmo, todo mundo indo para a casinha e... A preparação, na realidade, está sendo puxar o freio de mão, certo? Eu vejo em várias áreas de prestação de serviço, está uma dificuldade grande de conseguir quem investe em determinados negócios. E não é por falta de vontade, né? Por coincidência, também aqui estava falando com um colega meu, diretor de uma empresa de prestação de serviço e tecnologia, e ele dizendo, eles têm feito muitas propostas, certo? Mas não fecham. E não é porque não fecham porque contrataram outra empresa. Não fecham, o empresário com vontade de investir, mas faz conta, mas quando olha o cenário, segura. Perfeito. O interessante é o seguinte, eu acho curioso, os efeitos que a gente tem visto da política fiscal, era se esperar. Eu acho assim, o governo não é possível que esteja surpreso com os efeitos da política fiscal, porque professor, você falou sobre a frustração de arrecadação. A expectativa de arrecadação estava irreal, e isso todo mundo era consenso. É lógico que o governo também tem pessoas inteligentes, sabia disso. Eu acho que o que está surpreendendo ele é que, apesar de todas essas ações para conseguir a simpatia do povo, isso não está sendo bem visto. Eu acho que é isso que está surpreendendo o governo. A percepção do público está negativa, não só dos empresários, mas do público em geral. Isso está pior do que o governo esperava. Eu concordo. Eu acho que, nesse aspecto, o governo ele está perdido. Eu acho. Tenho a sensação assim que eles... esse receituário de expandir gastos, de auxílios, né, ele funcionou durante um bom tempo, ali no início dos anos 2000, né, que eu acho que é o receituário que eles tentam repetir nesse momento, né, de você procurar expandir gastos com a área social, de você querer dar crédito consignado, expandir por essa via. Eu acho que esse mecanismo ele funcionou ali nos anos 2000 e ele funcionou por uma conjunção de fatores que a gente teve naquele período que não se verifica mais hoje, né? Naquele período, nos anos 2000, a gente teve um boom de commodities, que foi o boom da China, né, que ajudou um influxo de dólares brutal no Brasil, né? Vamos lembrar que o Lula, quando na primeira eleição dele, o dólar chegou a 4, ele saiu do governo, estava menos de 2. Né? A gente teve uma queda ali na cotação do dólar brutal. Né? E ali isso ajudou a segurar preços, ao mesmo tempo permitiu você ter uma expansão forte do crédito. Então, o consumo expandiu muito naquele primeiro momento, nos anos 2000. E eu vejo que eles tentam repetir esse mesmo receituário, só que as condições são totalmente diferentes. O cenário é completamente diferente. Você não tem espaço fiscal para fazer isso. Né? O Fernando Henrique ele deixou para o Lula, no primeiro mandato, um resultado primário, um superávit de mais de 3,5% do PIB, né, que foi consumido ao longo dos 2 mandatos do Lula. A Dilma continuou consumindo, inverteu para um déficit, levando a uma crise fiscal, né, que acabou desembocando no impeachment, e depois todo um esforço de tentar corrigir as contas públicas ali no governo Temer e no governo Bolsonaro com a reforma da Previdência, e que agora a gente vê de novo essa inversão, tentando repetir o receituário com condições onde você não tem um superávit. Né? A China não está provocando um novo boom de commodities.
Estados Unidos hoje não está com juros zero. A gente viveu depois de 2008 e 2009, Estados Unidos o Fed com juros zero. Hoje o juros está acima de 4. Quer dizer, são condições com ainda colocando o Trump na parada, fazendo toda essa confusão. Quer dizer, são condições absolutamente diferentes, né, que a gente vive hoje em relação ao que a gente vivia lá. E aí o reflexo disso, né, dessa inflação mais alta, e principalmente inflação de alimentos, né, eu tinha até eu trabalhei com o José Roberto Mendonça de Barros, meu professor, e ele chamava, é a âncora verde. Né, o real, a âncora verde é você segurar preço de alimento baixo, porque é isso que a população sente. Né, Perfeito. as camadas mais baixa renda sentem isso. E quando sobe o preço de alimento, a popularidade do governo cai, né, porque o cidadão está pondo menos comida na mesa. Está sobrando menos orçamento para ele gastar com outras coisas, né? E eu acho que esse efeito na popularidade que a gente está vendo no governo, dessa condição absolutamente adversa, a despeito de todos os esforços que eles fazem de querer aumentar benefícios, gastos na área social, eu acho que é algo que é um quebra-cabeça puzzle para eles, né? Assim, é algo difícil deles conseguirem equacionar. E aí o que eles acabam tentando é fazer mais do mesmo que não funciona. Né? Quer dizer, você não está indo na direção correta. E eles tentam insistir numa dinâmica que não está se mostrando efetiva. Né? A figura de linguagem que me vem à cabeça é o cara vestindo escafandro no deserto. Assim. Essa é a figura que me vem à cabeça, porque de fato não é que mudaram-se poucas coisas nas variáveis que compõem o cenário. Mudou-se muito. Mudou muito. Elas são completamente diferentes e tenta se aplicar a mesma receita, o mesmo receituário. Isso é bastante assustador. Essa análise está ótima, mas eu ainda incluo mais um fator. Lula, no passado, não teve os haters que existem hoje. Ou seja, a polarização da última eleição está fazendo com que os maus resultados do governo fazem inflar o peito daqueles que votaram contra Lula, e é a hora de dizer, tá vendo? Ou seja, tem a razão, não tem a razão, porque a gente sabe que a vida não seria fácil para qualquer governo, né? Mas seja com ou sem razão, não vou entrar nisso, mas é um momento em que esses eles não só estão levantando um ponto de atenção, eles estão botando lenha na fogueira, fazendo confusão, esfregando na cara daqueles que apostaram muito no governo. Tem uma outra coisa que me assombra um pouco, que os governos petistas, e aqui eu não estou fazendo nenhuma análise partidária, não é isso, mas os governos petistas tinham um receituário econômico da primeira vez, tentam replicar esse mesmo receituário nessa vez com um cenário completamente diferente, o que é um problema, mas sempre tiveram uma cartilha política que funcionava. Essa cartilha não está funcionando mais, seja por conta dos haters, seja por conta da capacidade que a população tem de se comunicar e de aparecer e de criar eco nas suas vozes, mas dinâmicas importantes que nortearam a política brasileira durante séculos, por exemplo, a dinâmica da concessão de cargos, elas mudaram. E é a receita, é o remédio que está provocando a doença, porque quando você joga 60 bilhões nas famosas emendas, o cara vai falar assim, para que eu vou querer cargo? Só que aí, a cartilha política que era baseada no toma lá da cá de cargos, ela deixa de ter eficiência, e aí também atrapalha o cenário econômico. Ou não, eu estou falando besteira? Não, acho que as duas são bem complementares. Eu não sou cientista político, eu sei. Vou me alentar aqui numa... Mas eu tenho a sensação que quando a gente teve o fim do regime militar, basicamente tudo que era de centro para a direita foi pulverizado na política brasileira. Tanto que se você olhar as eleições que a gente teve, né, tirar a eleição do Collor, que ali eu acho que foi uma eleição que não era direita e esquerda, mas eu acho que as eleições posteriores do Fernando Henrique versus Lula, né, que você teve as duas eleições 94, 98 e depois 2002, 2006 até 2010,
eram eleições que você tinha a centro-esquerda e a esquerda. Perfeito. Você não tinha direita. Não tinha. É interessante isso, né? A direita, ela meio que desapareceu, e eu acho que esse esgotamento da política que você teve do governo, que eu acho que foi no governo Dilma, e a minha sensação começou ali em 2013, com as pessoas indo nas ruas, não sei se vocês lembram disso, eu me lembro que eu dava aula na Paulista aqui, eu via gente andando que não sabia direito para onde estava indo. Assim. Verdade. Saía na rua manifestando, não sabia contra o quê, né? Porque as pessoas estavam insatisfeitas, mas não tinha ainda onde canalizar. E aí acabou tendo todo esse processo de impeachment, e eu acho que a direita começou a se formar de uma forma diferente, se desvinculando daquilo que era o passado do regime militar. E ela passou a ressurgir. Ao mesmo tempo, tem o que você falou, o Congresso passou a controlar o seu orçamento, isso diminuiu a dependência que você tinha do Executivo, porque antes o Executivo fazia o quê? Você tinha uma parte do orçamento que era destinado para verbas, para emendas parlamentares. Hoje o Congresso está controlando isso. Exato. Né? Então essa relação de dependência mudou do próprio Congresso com o Executivo. E também não vamos desprezar o fato que a gente tem uma mudança grande na nossa sociedade, que é um impacto brutal, que são as redes sociais. Esse troço apareceu... Perfeito. Mudou tudo. 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 Né? Publicidade mudou, a música mudou tudo, né? E mudou também a forma de você fazer política, né? Então eu acho que aí o governo ele enfrenta hoje algo que ele não estava acostumado, que é exatamente a oposição. O governo Lula ele, durante 2 mandatos foi absoluto, ele não teve oposição. A oposição que você tinha era teoricamente o PSDB, que era um centro-esquerda, que é basicamente, quando você tem uma esquerda e centro-esquerda, fica muito próximo. Exato. Então é engraçado que você olha, o Brasil ele foi esquerda e direita, e o centro desapareceu. Sim. O centro sumiu. O PSDB é um partido que está se fundindo aí. É verdade. Ele sumiu. Hoje você se posiciona de um lado ou do outro. Quer dizer, esse miolo aqui, que é o que a gente tinha pós-regime militar, que viveu ali nos anos 90, nos anos 2000, durante ali 20 e poucos anos, essa configuração não existe mais. Verdade. Né? E o próprio governo ele não está sabendo muito bem como lidar com isso, lidar com oposição, lidar com um Congresso que não é tão manso, né? Um pouco hostil certas vezes. Sim, né? sim. E é uma relação complicada, um governo que enfrenta, como você falou, assim, ele tenta aplicar o mesmo receituário, só que o mundo é outro. O mundo é outro. O mundo político é outro, o mundo econômico é outro, as gerações são outras, as aspirações das pessoas são outras, então eu acho que é algo que esse governo está enfrentando dificuldades aí nesse momento. Perfeito. Trazendo um pouquinho aqui para a realidade de novo, para a realidade empresarial, pensando um pouco nos nossos associados, nos nossos prospects e associados, eu tenho uma preocupação muito grande porque cada vez as pesquisas estão aí, saindo um pouco da questão do cenário político, as pesquisas de produto, elas cada vez mais mostram que as gerações mais jovens são cada vez mais obsessivas pela questão da jornada, pela questão da fluidez na jornada. Principalmente quando se fala de serviços, que é o nosso segmento, né? A fluidez na jornada é algo absolutamente essencial para essa garotada. Eu me lembro muito bem que quando eu era jovem, o cartão de crédito era um aspiracional. Incrível. Né? Quase, ter o primeiro cartão de crédito era quase que um evento familiar. Assim. Hoje em dia a molecada acha o processo do cartão de crédito, enfiando ele na máquina, ou passando ele por cima, acha horroroso, acha demorado, acha caro e não acha flawless, como eles gostam de dizer hoje em dia. Né? E por conta disso a tecnologia vem se barateando, se democratizando, crescendo. Meu ponto aqui, para trazer para a nossa discussão isso tudo que a gente falou até agora do cenário econômico, coloca o empresário em compasso de espera, mas ao mesmo tempo a pressão pela jornada flawless, que a tecnologia de hoje permite, é enorme. Qual é o momento, agora para você, Luiz, qual é o momento desse empresário
com todos os riscos, com todos os pontos da macroeconomia, qual é o momento desse empresário deixar de ficar estático, deixar de ficar pique no lugar e voltar a reinvestir, porque a gente está vendo mudanças de paradigmas enormes. No final do panorama econômico, o professor faz uma análise dos meios de pagamento e o instant payments continua lá em cima, quando você fala de quantidade de transações, ainda um pouco mais embaixo quando a gente fala de volume, mas que vai ser mudado a tendência a mudar. Com as novas versões do Pix aí, a tendência é que isso mude. Que horas que esse empresário... Como é que a gente pode, enquanto instituição, enquanto Pagos, ajudar esse empresário a entender que vai ter um momento que ele não vai poder ficar pique no lugar e vai ter que investir, vai ter que fazer as mudanças, porque senão ele será atropelado aí não pelas questões macroeconômicas, mas pelas questões concorrenciais, Luiz? Interessante esse ponto, porque do ponto de vista de tecnologia, de processo de pagamento, muita coisa está mudando. E você falou da fricção do pagamento, da jornada de pagamento. Hoje a mais simples, a mais fácil, a mais confortável é o não pagamento, né? É você não precisar nem puxar o cartão, nem fazer o Pix. É o caso do Uber, alguns 99 táxi, esses serviços de entrega, tudo que você já tem o seu cartão cadastrado. Perfeito. E você só faz o pedido. Você já sabe previamente quanto vai pagar e você não precisa tomar mais nenhuma ação, tá pago, certo? Perfeito. Tá pago com confiança. Exato. Então assim, tem uma mudança de comportamento que alguns empresários já estão percebendo, outros não. Agora, quando você pergunta qual o momento, eu acho que essa resposta não é tão fácil como era antigamente, porque antigamente você tinha uma maior concentração, não só de renda, mas também de tecnologia, em alguns centros urbanos, que hoje eu acredito que o efeito de outras regiões, perfeito, eles têm um peso maior. Então, antigamente, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, o que fazia era daí que você tirava a foto. Agora você tem várias outras cidades crescendo, principalmente com o agronegócio, que aí se tornam potências econômicas também, e aí vem a disparidade não só tecnológica, não só de infraestrutura, mas também cultural do país, certo? Um empresário rico aqui em São Paulo pode ter uma visão da tecnologia, de um processo de pagamento, por exemplo, muito diferente de um rico investidor de agronegócio que mora no interior de Mato Grosso. A visão sobre a tecnologia, né? Aí na hora que você diz, quando é que vai mudar? Você agora não consegue mais bater uma foto, você faz um filme. Porque essa mudança é diferente. As disparidades as disparidades de conhecimento tecnológico do país, eu acho que são até maiores do que as disparidades econômicas, porque você tem um analfabetismo digital no Brasil tremendo. Perfeito. Né? Mas assim, de uma forma e atrapalha vários processos. Um deles a gente está vendo agora, bastante gritante, o governo tentando devolver o dinheiro da fraude do INSS, certo? Com o pessoal dizendo no celular ou na internet o que se ele foi ou não lesado. Só que a gente vê várias entrevistas que a pessoa diz, eu não tenho celular, ou eu tenho celular só para fazer chamada, eu não sei fazer essas outras coisas. E aí eles estão tendo que colocar o atendimento aí nos Correios. Eu acho que é difícil dar essa resposta de qual vai ser o momento, certo? Porque a gente ainda tem que esperar um pouco mais para ver como a coisa evolui.
E quando as coisas evoluírem, não vai ser uma foto, a mudança vai ser bastante variada. Infelizmente, não é uma resposta que eu acho que ninguém consegue dar com segurança agora. Numa resposta anterior, professor, o senhor mencionou a questão, não vou instá-lo a fazer uma profunda análise sobre o EF, não é isso, mas o senhor citou com muita categoria, eu militei muitos anos no câmbio, na área de câmbio, e sei, e é claro que o EF é um imposto regulatório e não arrecadatório. Isso é super importante a gente colocar. E é triste, né, olhar para o governo tentar romper essas visões para resolver problemas mais imediatistas. Ainda assim, houve alguma equalização entre métodos de pagamento, porque a versão anterior era muito díspare, considerando métodos de pagamento. Não estou defendendo ou atacando o governo, mas houve alguma equalização, dentro do banzé que eles fizeram, tem alguma equalização. Mas os próprios números que o governo mesmo coloca, normalmente para tentar responder ao otimismo desenfreado deles mesmos, não são números que resolvem a situação. E aí, por que se faz um lançamento atropelado? Eu vi uma cena, acabamos raspando a política aqui de novo, e o professor não é um cientista político, mas eu vi uma cena, a turma da Secretaria de Comunicação, ou seja, a turma responsável por comunicar as coisas do governo, pega de surpresa assim como nós. O Banco Central não foi informado. O Banco Central não foi informado. Assim, o que o senhor acha? E aí, sem nenhuma... O senhor não é cientista, mas o que o senhor acha que motivou de fato isso? Porque não resolve o problema, nem de perto, nem de longe. Totalmente atabalhoado e transformando um imposto, historicamente um imposto regulatório, tentando transformar o imposto regulatório em solução arrecadatória, e não é pelo tamanho do próprio imposto. Não. A alíquota teria que ser 45%. Esse tipo de ação, né? Quando você faz, você lança expediente dessas ações que você vai tentar aumentar a arrecadação do imposto regulatório, isso é muito pouco eficiente no longo prazo, né? Eu lembro que foi em 98 que atrasou uma votação também da CPMF, finada CPMF. Sim. E aí o governo Fernando Henrique colocou um aumento temporário de IOF como uma forma de tapar o buraco. Exatamente. Mas era temporário até a aprovação da CPMF. Então, assim, quando você faz esse tipo de movimento, ele é muito pouco eficiente e ele não vai resolver o problema fiscal brasileiro, né? Assim, o próprio projeto de lei que eles já encaminharam já dizem que vai ter um colapso fiscal em 2027. Quer dizer, o que é obrigatório já praticamente vai consumir tudo, não vai sobrar nada para a União investir e você vai faltar recursos. Exato. Né? Isso, assim, fala, qual é a solução? O problema nosso de origem, né, ele é um problema que vem de décadas, né, e ele remonta à Constituição de 88. Né? A Constituição de 88 ela foi feita 3 anos após o fim da ditadura e você quis garantir dentro da Carta Magna os direitos de todo mundo, né, do ponto de vista social. O que eu acho moderno, perfeito, porque o país ele para de crescer no final dos anos 70, 80, 81, o país para de crescer naquele ciclo de industrialização, e um país absolutamente desigual que você não tinha cobertura social nenhuma. Né? As pessoas, o Brasil tinha grandes fomes, né? Tinha aquela expressão dos retirantes, né? Sim. Que vinham do Nordeste, fugindo da fome mesmo, para o Sudeste. E eram países muito distintos, né? Então a Constituição tentou equacionar isso, o que eu acho louvável. Você criou o SUS, é uma peça fundamental na nossa economia, na nossa sociedade. Qual é o problema que eu acho que a Constituição de 88 ela alegou? Né? Ela alegou 2 problemas. O primeiro é que ela não criou dispositivos do Estado ser mais eficiente, do Estado se modernizar. Perfeito. Então você tem um Estado inchado, com um funcionalismo pouco eficiente. E o segundo problema, ela
não criou elementos e dispositivos que limitassem essa expansão dos gastos sociais de forma a comportar dentro do orçamento. Então, eles foram crescendo perenemente, comprimindo cada vez mais o orçamento, a ponto de você inviabilizar qualquer investimento da União. Quando o Lula fez lá a PEC, lá atrás dos 200 bilhões, lá, quando ele foi eleito, era uma tentativa de descomprimir, porque estava comprimido. Mas não é por aí, você tem que reformar o Estado brasileiro, isso é uma coisa mais complexa e de longo prazo. Sim. A gente tem, assim, E ninguém começa, né? A gente está adiando uma discussão que ela é inescapável. Nós vamos ter que discutir e redimensionar o Estado brasileiro. Nós estamos, de novo, com uma Previdência que está com um déficit elevado. A reforma de 2019 já foi embora. Já foi. Né? E você o governo fazendo um esforço gigante para pagar aposentado. Quer dizer, você deixa de investir, você deixa de modernizar a economia. O Brasil está ficando velho antes de ficar rico. Nós vamos ser um país de velho de renda média. Né? Nós não aproveitamos o boom das commodities, nós não aproveitamos o boom demográfico, o bônus demográfico ficou para trás. Em 2040 a população brasileira começa a cair. Sim. Né? Então, nós estamos com um problema que está batendo a porta. Né? E não vai ser um aumento de IOF ou uma contenção ali, contingenciamento que você está fazendo do orçamento que vai resolver esse problema de longo prazo. O problema de longo prazo é mais grave, é um problema de como é que você faz o Estado brasileiro caber dentro do orçamento. Perfeito. Né? A gente tem um Estado, um governo que não cabe dentro do orçamento brasileiro. É realmente assustador. Apesar dos números, como a gente começou falando aqui, não serem tão diferentes do início do ano, que trouxeram um certo alento, a gente não é aqui arauto da desgraça, muito pelo contrário, eu sou um cara, professor também já notei, nós somos pessoas que veem o copo meio cheio, só que realmente tem alguns pontos da discussão que eles são fundamentais na acepção da palavra, né? Fundamentais mesmo, assim, e todo mundo, não importa o matiz político, vai empurrando para frente e nada começa. Isso que é assustador. Exato. É assustador. E assim, é uma discussão que é inescapável. A gente vai ter que, em algum momento, discutir isso. Sim. Não tem como. Quando você olha a Argentina, né, hoje, se você olhar a Argentina, você vê que a Argentina hoje é um caso que está indo bem. Né? O governo Milei cortou brutalmente despesas, mas é que lá as despesas não são constitucionais, então ele consegue equacionar isso de forma mais fácil. Perfeito. Né? É mais fácil ele fazer isso do que você fazer no Brasil. O Brasil, se você passar qualquer PEC, 2 turnos, tem que ter lá 3/5 da Câmara, 2/3 do Senado. Verdade. 2 votações. É um esforço para um governo que hoje, como a gente já falou, o orçamento que controla o Congresso é ele mesmo. Quer dizer, o governo tem menos poder sobre o Congresso para fazer aprovar PECs, né? Que são emendas constitucionais. Sim. Então, é uma equação muito complicada. Eu acho que o Brasil a gente está numa situação complexa em que não dá para você desconsiderar essa dimensão social, mas não dá para você imaginar que assim, o Estado não tem mais condições de investir. Você tem áreas do país que são carentes, que demandam investimentos do Estado em saneamento, em rodovias, e que se você não tem a União fazendo, o setor privado não vai fazer. Você vai continuar com problema de saneamento em várias regiões do país. Deixa eu colocar mais umas variáveis nessa equação. Realmente, quando a gente olha esse cenário macro, é assustador e preocupante, certo? Mas, lembrando, e eu vejo o perfil de muitos associados da Pago, são fintechs, certo? Nós ainda identificamos oportunidades. Agora, não falando no macro, falando no micro, essa disparidade que o país tem de infraestrutura, de tecnologia, cultural, tem feito surgirem oportunidades em vários pontos, aí não nas grandes cidades, mas em vários pontos do país. Então, nós vemos redes de supermercado, redes de farmácia, nós vemos no próprio agronegócio algumas oportunidades e alguns movimentos que estão sendo aproveitados por empresas que estão de olho no que o mercado precisa
E nós ainda vamos ter, nós, não o Brasil apenas, mas o mundo ainda vai ter um ponto de mudança aí que vai ser significativo, que é a inteligência artificial generativa em especial, certo? Que ainda é muito pouco aproveitada, e os países que têm, e aí eu acho que a questão cultural pesa ainda mais, né? Se o pessoal não sabe usar nem Excel, como é que vai especificar para uma inteligência artificial requisitos para gerar alguma coisa para si? Isso vai trazer outros variáveis de mudança, mas também nessas mudanças surgem oportunidades, né? Então, um empresário que seja dinâmico, que esteja ligado com tecnologia e que tenha um pouco de coragem, pode aproveitar bem esse momento. Quando a gente fala do cenário macro, a gente está falando no conjunto, né? Mas essas oportunidades, de fato, tem. Eu acho que o Brasil é um país que tem muita oportunidade, exatamente por essa desigualdade que a gente tem, né? Esses polos regionais que a gente tem, que permitem você avançar, né, em vários negócios. Acho que é algo a ser avançado, né? O empresário que for atrás, eu acho que tem oportunidade para isso. E a inteligência artificial, ela vai mudar o mundo. Está mudando, assim, isso na área educacional que a gente sente ali, as mudanças já são brutais hoje. Você olhar como é que você ensina um aluno com a inteligência artificial, porque é isso que ele vai viver daqui para frente. Perfeito. Né? O mundo pré-inteligência é outro, esquece. Assim, esse aluno, ele vai conviver com isso, ele vai usar no trabalho, é uma ferramenta que passa por essa alfabetização digital e pela alfabetização da inteligência artificial. Eu acho que isso daí vai ser cada vez mais utilizado intensivamente. A gente, como você falou em oportunidade, vão ter profissões que vão desaparecer e vão ter outras que vão aparecer, né? Até curiosamente, estava discutindo com um colega, alguns cargos de estágio estão desaparecendo, que era aquele estagiário planilheiro. Exatamente. Esse cara sumiu. Hoje, quem faz a inteligência artificial virou o estagiário. Exatamente. Que faz as planilhas, faz os gráficos, né, ajuda no texto. Então, assim, e daqui para frente cada vez mais vai ser isso. Então, você precisa treinar essa mão de obra futura já com esse universo da inteligência artificial, porque isso daí cada vez mais é uma realidade que está consolidada no nosso mundo e no mercado de trabalho. E essa realidade que a gente não nós aqui, a gente enquanto humanidade não consegue quantificar, isso vai trazer mais pressão nas questões demográficas, nas questões de previdência, porque postos de serviços desaparecerão, serão transformados, a gente talvez não esteja pronto para fazer a transformação. Tem anos bastante interessantes aí para o futuro. É um futuro de emoções. Certo? De emoções. Com certeza. Mas as mudanças culturais são interessantes. A gente fala em inteligência artificial, fala em alta tecnologia, mas é uma coisa simples. Esse aqui é um estúdio muito bom, muito bacana. E eu fico pensando, há 15 anos atrás, quantos estúdios existiam, mesmo na grande cidade? Não havia essa necessidade. Excelente, certo? Luiz. Então, hoje, não só existem várias empresas que alugam áreas, têm uma infraestrutura importante, mas também tem várias empresas que estão montando sua própria estrutura, estão sabendo aproveitar bem, né? Isso é uma mudança cultural significativa. Perfeito. Professor, como eu já disse aqui há algum tempo atrás, o senhor fala no final do panorama, o senhor demonstra os gráficos aí do peso do Instant Payments, do peso do Pix, por exemplo, frente aos demais meios de pagamento, e o senhor menciona, e lá no estudo, e mencionou agora alguns instantes atrás, que sim, daqui a pouco, não só a quantidade de transações, mas o valor vai se aproximar. O senhor aposta que o valor vai se aproximar pelas novas modalidades de Pix, ou porque o impacto e a grandeza da utilização
que matematicamente isso... Eu acho que a combinação dos dois, viu? Eu vejo, fazendo a analogia que você fez até do jovem, né? Uhum. Os cartões, o TED, o DOC, era um e-mail, o Pix é o WhatsApp. É verdade, é boa, é excepcional. Excepcional. Se você falar pro moleque, manda um e-mail, o cara não vê, ele vê o WhatsApp. Exato. Eles não usam, assim, o e-mail é uma coisa arcaica, né, para eles, que pra gente era uma revolução, né? Para ser sincero, eu já quase não olho mais e-mail. É uma coisa arcaica, né? Então eu acho que assim é uma evolução natural o Pix. Eu acho que ele vai, obviamente, evoluir cada vez mais. Claro que isso vai depender, né, do grau de alfabetizar. E tem questões geracionais. Eu acho que as coisas, como o Luiz mencionou, né, você tem uma diversidade muito grande no país. Tem gente como do INSS, que o cara vai na lotérica ainda, no correio, né, resolver o problema. E isso não é exclusividade do Brasil, no mundo mesmo. Você tem países que já iam banir a moeda, iam para a moeda digital e deram um freio. A Suécia mesmo, Sim. ela parou, ela ia acabar com a moeda física, a coroa, né, ia assumir, mas aí viu que tinha os idosos que usavam ainda moeda manual e tal, e eles não extinguiram isso. Eu acho, mas é uma questão de tempo até todo mundo se adaptar, como eu acho que vai ser uma questão de tempo também desse uso digital, né, dos meios de pagamento. A China pulou o cartão. Né? Pulou o cartão, completamente. Ela foi direto para o digital, né? Assim, era manual, se você tentar passar um cartão numa máquina na China, você não vai achar. É complexo. Não tem, né? Tudo já digital. Então eu acho que é uma tendência global nessa direção, uma coisa muito mais ágil, muito mais segura, né? Eu confesso que eu não me recordo quando foi a última vez que eu saquei dinheiro. Eu também. Né? Isso é um negócio que eu não carrego, né? Às vezes é até vexaminoso, que o cara, me dá uma... Exatamente. Puta, não tenho, né? E agora? Mas é um instante de vexame, porque na sequência ele já fala, não, mas eu tenho Pix. Eu tenho Pix, né? Os caras no semáforo já tem o Pix. Exatamente, né? Exatamente. Então assim, é uma mudança cultural que a gente emite cheque. Pelo menos há uns 12, 13 anos eu já não emito mais cheque, né? Um negócio que era super comum. Né? E mudou muito, né? Essa coisa, outra mudança comportamental que a gente teve, e essa eu acho que foi oriunda da pandemia, é a gente fazer reuniões virtuais, via à distância, né? Você não tem mais que estar fisicamente fazendo uma reunião. Eu me lembro, eu ia para reuniões, assim, você perdia o dia, né? Para ir numa reunião. Exato. Né? E, hoje você faz tudo online, real time. É tempo real, é muito mais ágil, eficiente, custos menores do que você ficar se deslocando, mas não era o padrão. As pessoas, você falava que ia fazer a distância, as pessoas ficavam incomodadas. Exatamente. E hoje é uma coisa normal. Normal. Fazer pelo Teams, pelo Zoom, pelo Google Meet, qualquer plataforma que você queira, está todo mundo lá pronto e disponível, muito mais ágil. Você abre, conversa, faz a reunião, resolve e acabou, né? Exato. Senhores, do lado da pauta oficial da Pagos, a gente acho que passou por tudo. Vocês gostariam de comentar ou mais alguma coisa? Só salientar essa questão do choque cultural. É interessante. Você falou, a China pulou o cartão. Enquanto isso, nos Estados Unidos, tem muitas regiões que o pessoal ainda assina. Certo? Exato. Que para a gente é uma coisa do passado. Falou ótimo esse exemplo das reuniões virtuais. Eu trabalhei numa empresa na década de 80 que fez um projeto, era uma empresa que tinha uma capacidade de investimento grande. Eles fizeram um projeto para avaliar o desenvolvimento de teleconferências, certo? Já havia tecnologia, se dizia infraestrutura. Não dá para você fazer com qualquer um, na casa de qualquer um. Mas entre empresas, até ligações internacionais, você montando previamente a estrutura, você conseguia fazer. Mas não pegou, porque não tinha cultura para isso. A questão era cultural, né? O pessoal não queria, achava que era uma intromissão. E agora não, agora é a coisa mais normal, o pessoal... A pandemia forçou todo mundo, né? Forçou. A isso, e aí eu acho que o pessoal rompeu
essa barreira do preconceito, Sim, né? sim. Eu tenho uma última, professor. Na verdade, ela é uma pergunta mesmo. Pode parecer um pouco de provocação, mas não é. Ela é só uma pergunta. Existem poucos pergunta mesmo. Existem poucos dados consolidados sobre economia e macroeconomia africana, ou por conta da relevância não se fala muito? E a segunda parte da minha pergunta, quando que nós vamos inserir aqui no panorama da Pagos o mundo africano? E por que que eu tô... Não é uma provocação pela provocação. Eu escrevi um texto sobre pagamentos transfronteiriços para Pagos e para o nosso querido Ultratalks. E grandes players mundiais estão começando a olhar com mais atenção para o nosso continente gigantesco africano. As coisas vão começar a acontecer com muita velocidade lá. E eu sempre me assombro como a África fica sempre de fora de qualquer grande análise. Não é aqui do Panorama, não é o professor, não estou falando isso, mas a gente nunca fala da África a não ser das grandes desgraças que acontecem, né? E é um continente gigantesco também, onde as coisas estão acontecendo de forma muito veloz. E aí grandes players começaram a olhar. Os chineses começaram a olhar primeiro para uma questão da água potável, e aí começaram a perceber que lá as pessoas transacionam, as pessoas compram, vendem, existem pessoas, e aí grandes players começaram a olhar para o continente africano. Quando que a gente vai começar a ter, numa peça tão importante como, por exemplo, o Panorama Pagos, mas eu não estou falando só do Panorama Pagos, estou falando quando a gente vai começar a ver o continente africano sendo considerado nas grandes análises, nas grandes discussões? A África, assim, isso acontece um pouco com a América Latina também, tá? Não é exclusividade da África e alguns países do Sudeste Asiático também. Quando você olha os grandes números, né, macroeconômicos, você vai olhar os grandes players, você está basicamente Estados Unidos, Europa, China, pouco América Latina, você tem Brasil, Isso. México, né? Mas mesmo os países latino-americanos, Equador, Ninguém fala. né? Países que Paraguai, Bolívia, são países pequenos, né? A África, ela tem economias que são interessantes, né? Mas historicamente, como também acontece na América Latina, são países às vezes que não tem, mudou, tem países que tem, mas tem países que não tem uma organização de informações econômicas muito delineada. Perfeito, perfeito. Né? Então, depende de onde você está olhando. África do Sul tem mais delineado, Egito tem... Agora tem países que ali... Talvez Nigéria. Talvez Nigéria, né? Mas tem muitos países que você não tem uma estrutura nada, né? Nenhuma organizada de governo, né? Triste então demais. O negócio fica meio complicado você fazer uma análise dessas economias, né? Perfeito. Fica muito mais restrito. Você consegue algumas que estão mais organizadas ali, né? Acho que Nigéria, acho que Angola melhorou, né? Perfeito. Não sei como é que está Moçambique, mas Egito você tem, África do Sul é organizado, né? Assim, em termos de dados econômicos, mas tem muitos países que não tem, né? Então você fica perdido, né? Nesses números, né? Tá aí, pessoal de dados aí, ó, comece a olhar pro... que são estatísticas, vai se ajudar, né? exatamente. Que quem tem que organizar isso, em geral, é o governo, né? Sim. Se o governo não organiza muito isso, você não tem essas informações tão claras. Eu acho que a África, a tendência de várias economias ali, à medida que elas forem se estabilizando, é querer, inclusive, construir essas estatísticas até para atrair investidores. Perfeito, né? Perfeito, para uma necessidade premente. Uma necessidade deles, né? Porque as economias, há uma percepção, quanto mais organizada a sua economia, mais você está ali com transparência. Cria-se fluxos. Então eu acho que há uma tendência nisso dentro do continente africano, mas não, ainda eu acho que tem muitos países ali que tem que avançar bastante nessa direção. Perfeito, professor. Interessante como a gente ainda vive hoje efeito de questões milenares, né? Por que a África não se desenvolveu na época da antiguidade? Você diz, a África era subdesenvolvida. Não. A África subsaariana era subdesenvolvida, porque o Egito participava de toda
a movimentação, mas o que eu já li, que alguns especialistas colocam, que o grande problema da parte de baixo da África era o Saara. Você passar dali para... Você tinha que ter navios que só se desenvolveram bem na Idade Média, né? Não havia na Antiguidade essa relação dos países da Grécia, de Roma, com os países subsaarianos. E aí isso gerou um atraso que ainda hoje a gente está vivendo os efeitos disso. E tem um agravante da África. Eu acho que a África ela enfrentou aquele colonialismo do século XIX que legou, assim, o continente africano foi retalhado pelos europeus, né? E quando eles saíram, se você olhar, a África está cheia de canto vivo, ele tem reta, né? Isso. Então, eles não fizeram essa divisão respeitando os povos, né, que você tinha ali. Então tem gente que se odeia no mesmo país. Ali. Exato. Culturas absolutamente diferentes que os caras, quando um está no poder, massacram o outro. Vice-versa. Isso eu acho que foi o grande desastre da África do século XX, foi esse retalho que foi feito ali no continente africano pelos europeus. Né? Perfeito. Quando eles saíram, deixaram isso. E isso legou guerras ali, conflitos, né? Que a gente vê que gente que é de fora não entende, mas a cultura deles, né? Tá lá dentro. Sim. Então, e que são desastrosos. Né? Professor Luiz, muito obrigado. A Pagos, com mais um panorama econômico, com mais discussões de alto nível. Convidamos você que ainda não se associou a se associar. Convidamos você, associado, a participar mais intensamente. Comunique-se conosco. Muito obrigado por sua atenção. Obrigado, professor. Obrigado, Luiz. E até a próxima. Obrigado. Obrigado.